nome é Emily e a gente. Meu Deus! Oi pessoal, meu nome é Douglas, sou do terceiro D matutino do Colégio Estadual. Emily, eu fiquei com a origem, as ideias e a origem. E aí? Uma teoria, cara. Oi pessoal, meu nome é Douglas, sou do terceiro D matutino do Colégio Estadual Alberto Silva. Eu e meu grupo ficou responsável pelos seguintes temas: a origem do problema, a solução esteniana e a escolha da nova teoria. Agora meu grupo vai se apresentar. Eu sou Naime de Jesus e eu fiquei responsável pela primeira parte do tema da origem e a evolução das ideias da física. Oi, meu nome é Erislan Santos e eu fiquei com a origem e a evolução das ideias da física, parte 2. Meu nome é Emily, eu fiquei com a origem e a evolução das ideias da física, parte 3. Olá, meu nome é Thiago. Eu fiquei com a parte da experiência do interferômetro de Michelson e Morley. A teoria da relatividade é uma das teorias científicas mais conhecidas de nossa época. Duas imagens muito conhecidas podem ser guardadas como símbolo do século que se fundou: o cogumelo que se forma nas explosões atômicas e a foto de um velho de cabelos brancos e bagunçados com a língua para fora. Sendo uma teoria científica muito divulgada, cabe perguntar quais os ideais mais difundidos para essa teoria. Todos dirão que ela provocou uma revolução no conceito do espaço e tempo. Um leitor informado cientificamente deveria então associar a relatividade à dinâmica e à cinemática. Teria sido esta a origem da relatividade? Problemas na mecânica levaram à criação da relatividade? Este é o principal engano que se deve desfazer. Um artigo de Albert Einstein, publicado em 1905, quando tinha 26 anos, sugere que a relatividade seja filha da ciência elétrica do magnetismo. Efetivamente, foi o grande desenvolvimento do magnetismo ao longo do século XIX que forneceu os problemas que estão na base da teoria da relatividade. Bom, eu vou falar sobre a origem e evolução das ideias da física. O verdadeiro problema começa a se desenhar quando experiências de laboratório e observações astronômicas que deveriam revelar consequências do movimento da Terra no éter. Houve uma experiência muito sofisticada e foi realizada por dois americanos. Bom, eles criaram um aparelho e deram o nome de interferômetro. Com esse aparelho, um feixe luminoso era dividido em dois, que passava por um espelho semi-refletor. Esses feixes divididos tomavam caminhos diferentes, mas depois se cruzavam e eram recombinados. Bom, os dois feixes tinham velocidades relativamente diferentes, mas ao se recombinarem, o padrão resultante evidenciaria a influência do éter. Bom, a chamada experiência de Michelson-Morley foi uma das maiores experiências da história da física e mais importante também. E ela foi levada a cabo em 1887 por Albert Michelson e Edward Morley. O experimento pretendia detectar o movimento relativo da matéria, nesse caso, do planeta Terra, através do éter estacionário. Olá, meu nome é Thiago e eu irei estar falando sobre a experiência do interferômetro de Michelson e Morley. Como vocês podem ver nos gráficos a seguir, sendo V a velocidade de translação da Terra, dirigida segundo OE. LE é uma direção perpendicular. Se um raio parte de L e atinge a 45 graus sob um espelho semi-refletor, ele se divide em dois. Um atravessa o espelho e o outro é refletido. Os dois raios em seguida são refletidos nos espelhos E e E, que têm a mesma distância em relação a V. Voltam a se encontrar em V e ficam na luneta colocada em O. Isso
é o mesmo que um carro ir atrás do outro ou de encontro ao outro e você somar ou subtrair essas duas velocidades para encontrar a relativa. O padrão de interferência observado por Michelson e Morley é resultante da superposição dos raios em O. Poderia haver uma alteração caso o aparelho interferômetro fosse girado de um ângulo, por exemplo, de 90 graus. Isso deveria acontecer porque, embora as distâncias percorridas pelos dois feixes fossem iguais, seus tempos de percursos são diferentes. Essa diferença aparece quando você compõe a velocidade dos dois feixes com a velocidade da Terra, seguindo as regras das transformações galileanas, que estão na base da mecânica newtoniana. Michelson e Morley não detectaram nenhuma modificação no padrão de interferência observado, embora eles tenham repetido diversas vezes. O ponto mais alto do eletromagnetismo foi obtido quando Maxwell e Hertz unificaram essa disciplina com a óptica, demonstrando que a luz era um fenômeno ondulatório eletromagnético. Este êxito teve como consequência trazer para o ambiente do eletromagnetismo certos problemas que se acumularam na óptica ao longo do século XIX. Estes problemas podem ser sintetizados do seguinte modo: a afirmação do modelo ondulatório para a luz, a partir dos trabalhos de Young e Fresley, implicou em supor a existência de um meio mecânico no qual se propagasse as ondas luminosas. Os efeitos deste meio, no qual a luz ondulava, deveriam ser pequenos, pois as velocidades dos fenômenos que conhecíamos eram muito pequenas quando comparadas à velocidade da luz, mas poderiam ser mensurados dependendo principalmente do desenvolvimento da tecnologia bastante sensível. Este hipotético meio recebeu inicialmente o nome de Éster-luminosfero e, em seguida, desde a identificação da luz como um fenômeno eletromagnético, note-se que a necessidade de um meio no qual as ondas pudessem se propagar era uma consequência da crença sem limites que os cientistas haviam estabelecido em relação à mecânica. Como todas as ondas mecânicas precisavam de um meio para se propagar, exemplo, o som que não se propaga no vácuo, também as ondas eletromagnéticas precisavam de um meio analógico. Diversas tentativas foram feitas para acomodar a teoria aos dados experimentais, das quais as mais destacadas foram as do físico holandês Lorentz e do francês Poincaré. A solução proposta por Albert Einstein destacou-se, contudo, pela sua generalidade. Este apoiou-se em duas únicas premissas: a velocidade das equações do eletromagnetismo, que geravam ondas propagando-se a uma velocidade idêntica à da luz, e o que denominou de princípio da relatividade. Como se sabe, a mecânica clássica já continha a característica de serem suas leis independentes de quaisquer referências inerciais, isto é, as leis mecânicas são as mesmas em dois quaisquer sistemas de referência, que defiram entre si com uma velocidade de translação constante. Os cálculos matemáticos para fazer uma mudança entre duas referências deste tipo são razoavelmente simples, pois, conforme a mecânica newtoniana, o tempo é uma grandeza absoluta.
tendo o mesmo valor em qualquer referencial, enquanto as posições relativas às origens dos dois referenciais dependem apenas de sabermos a velocidade relativa entre estes referenciais. O artigo publicado em 1905, no volume 18 da revista Analytic Physics, continha apenas 30 páginas, mas condensava quase toda a teoria da relatividade, de modo que ainda hoje o estudante de ciências aprenderá naquele artigo quase tudo que precisa saber da relatividade. Trata-se de uma obra-prima da literatura científica. Por sua concisão e elegância, é interessante notar que as expressões matemáticas das transformações obtidas por Einstein já haviam sido obtidas por Lorentz, de modo que ainda hoje elas são conhecidas por transformações de Lorentz. O físico holandês, contudo, recusava-se a atribuir um significado físico àquelas equações, especialmente a expressão que fornecia um tempo dependente de cada referencial. Einstein, ao contrário, considerou-se como plenas de significado físico, porque decorriam do que considerava-se um princípio físico mais fundamental, o princípio da relatividade, ou seja, a invariância das leis físicas em relação aos referenciais inerciais, partindo, portanto, de problemas postos pelo desenvolvimento do eletromagnetismo no final do século XIX. Einstein inaugura o século XX com uma nova e revolucionária concepção do espaço e tempo.